Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Empower Convida. Hoje com o cientista político, professor, CEO e fundador da Dharma Consultoria, né, Creomar? Creomar de Souza. Isso. Obrigado, Luiz. É um prazer estar com vocês aqui. Que legal. E o tema hoje é racismo e política. Acho que, Creomar, você pode começar falando um pouco sobre o assunto e aí a gente vai mantendo a conversa ao longo dos próximos minutos. Tá bom. Luiz, primeiro, mais uma vez, obrigado. É um prazer conversar contigo, com a Vera, com o Rogério, três profissionais que eu admiro muito. Eu tenho, especificamente, a Vera sabe o quanto que ela é importante na minha vida e na minha caminhada como profissional. Eu costumo dizer que a Vera é uma das minhas mães na minha jornada, então é sempre um prazer fazer qualquer coisa com ela. Bom, eu creio que toda conversa que a gente faça sobre política, racismo e política, ou política e racismo no Brasil, envolve dois elementos fundamentais, né? O primeiro, quando a gente fala da questão do racismo por si, é a dificuldade de identificação dos componentes de racismo na sociedade brasileira. O que eu estou querendo dizer? O modelo de racismo brasileiro, aquilo que pessoas muito mais estudiosas sobre o tema do que eu falam, o racismo estrutural tem uma série de componentes que, em algum sentido, geram na sociedade brasileira uma percepção que é distinta em relação a outros modelos, por exemplo. Eu sempre gosto de falar sobre as diferenças entre o modelo de racismo no Brasil, o modelo de racismo nos Estados Unidos e o modelo de racismo na África do Sul, por exemplo, né? Onde nós temos que, no caso americanos, sobretudo no sul dos Estados Unidos, nas regiões que a turma gosta de chamar de Deep America, por exemplo, os marcadores são muito claros, né? Você tem as bandeiras, as estátuas, as simbologias estão muito claras e muito evidentes. Na África do Sul, você teve uma constituição legal do que era o processo de apartação e segregação. Esse processo, do ponto de vista legal, terminou, mas a sociedade ainda tem muitas dificuldades para lidar com isso, né? Há um processo continuado de construção de algum tipo de inclusão, mas as caixas ainda existem e são muito restritivas. E no caso brasileiro, a gente tem uma leitura que oscila entre percepções, né? Eu creio que uma leitura que foi consagrada no tempo foi a percepção do Gilberto Freire de democracia racial, e isso gerou interpretações, né? Como o professor Silvio sempre fala, Gilberto Freire gerou interpretações à direita e à esquerda, daqueles que não acreditam que uma democracia racial exista, nem que seja possível, e daqueles que, de outro lado, acreditam que ela não existe, mas que ela seja possível, né? E isso tudo se desdobra no processo da política nacional, assim como no mundo corporativo também, falando como empreendedor aqui, que significa dizer o quê? Apesar da aparente ideia de que ninguém é racista no Brasil, por assim dizer, né? O racismo brasileiro não é visto como errado, o racismo brasileiro é visto como feio. E aí, como ele é visto como feio, ele vai para a página 2, né? As pessoas não têm, e talvez a gente esteja passando por um processo que possa gerar uma transformação nisso, por alguns diálogos da extrema-direita brasileira com a extrema-direita americana, em que alguns querem importar o conceito de supremacia branca para cá, não têm sido eficazes ainda, mas estão tentando. A gente tem que, no curso da história brasileira, sobretudo após a abolição, a construção da República, do varguismo para cá, o racismo ficou sendo feio. E como é feio, ninguém fala abertamente que mas vai tentando construir alguns tipos de aliterações, de metáforas para dizer que determinados espaços não são espaços que devem ser ocupados por não brancos, né? E aí, específico, por exemplo, se você for pensar nisso, basta olhar a relação entre os brasileiros, que são brancos, que vai dar mais ou menos 52%, 53% da população, e quando a gente desdobra isso para a representação política, né? Que é um número baixo de representantes que são competitivos do ponto de vista eleitoral, um número baixo de mandatários que possuem mandato, ou que tenham a possibilidade de se identificar como negros. Nós já tivemos, inclusive, presidentes da República, na República Velha, que eram negros, mas que não se identificavam como tal, porque à medida que eles se identificavam, eles sofriam muito preconceito, né? E aqui eu vou aproveitar que o Rogério está aqui, que é um estudioso do futebol e um rubro-negro como eu,
Vamos lembrar da alegoria do pó de arroz, né, que marca, que é um apelido dado aos torcedores do Fluminense. Isso é derivado do fato de que um jogador do Fluminense, para poder jogar em um time que era eminentemente branco, passava pó de arroz no rosto, e à medida que ele ia jogando, ia derretendo, né? Nós temos, em algum sentido, quando a gente pensa em termos políticos no curso do tempo no Brasil, a ideia de que para você sendo preto, negro, e ser competitivo eleitoralmente, em algum sentido, você tem que encontrar um pó de arroz narrativo. E aí a gente cai numa situação que, especificamente do ponto de vista político, me parece bastante complexa, quer dizer o quê? Trabalhando com os referenciais de esquerda e de direita, e se eu cometer algum equívoco, Rogério, você, a Vera, me corrige depois, trabalhando com os referenciais de direita e de esquerda, nós temos que, enquanto que as esquerdas, em algum sentido, dizem que tem uma preocupação com a inclusão racial, com a diversidade, com a equidade, normalmente quando você tem um governo que é à esquerda, negros ou não brancos são chamados para ocupar pastas somente que dizem respeito a essa temática. Que é, por exemplo, dizer, você cria uma secretaria de equidade racial e você põe um cara, uma mulher preta ali, né? E, de outro lado, quando você vai para o movimento que está mais à direita, ou se você quiser trabalhar com progressismo versus conservadorismo, essa discussão também não tem espaço, porque se constrói a pseudo-premissa de que não há diferenciação entre os seres. E aí me parece que esse é o grande dilema, né? Em algum sentido, o racismo não foi inventado por pretos, por asiáticos ou por índios, né? O racismo é uma invenção dos brancos, é uma invenção caucasiana. E, em algum sentido, você vai ter que se apropriar de uma categoria que é a construção de caixas para poder, em algum sentido, construir algum espaço de diálogo e fala. Isso, em algum sentido, me parece ser também o mesmo dilema que a questão do gênero passa, né? Em algum sentido, as mulheres foram forçadas a construírem narrativas muito fortes no sentido de autopreservação, autoproteção e solidariedade, para que elas pudessem, em algum sentido, ter espaços de fala e de manobra. E aí, quando a gente joga essa discussão dentro da democracia brasileira hoje, obviamente partindo do princípio que a democracia brasileira é uma democracia de baixa qualidade, né? Alguns diriam que é de média para baixa qualidade, eu diria que hoje é uma democracia de baixa qualidade. Os processos de construção de acesso às vagas eleitorais, os processos de competitividade eleitoral são também permeados por essas variáveis que são cruzadas, que significa dizer o quê? Você tem um elemento que as campanhas são caras, mesmo com a mini-reforma de 2017, as ações de 2018, a campanha é cara. Obviamente, a gente está falando de estratos da população que são mais pobres e, obviamente, eles vão ser menos competitivos, né? E isso vai gerando uma dificuldade que gera uma perpetuação dessa diferenciação em âmbito de representação, que me parece hoje a sociedade conseguiu, em termos de regra, o remédio construído foi, no caso específico das questões de gênero, você dar uma cota para candidaturas femininas, mas aí os partidos também não conseguem entender e lidar com isso bem. As candidaturas acabam sendo candidaturas, usando uma expressão aqui da minha época de faculdade em História, acabam sendo para inglês ver. E hoje há uma discussão no TSE em que só o ministro Barroso se pronunciou até o presente momento, se não há uma necessidade da gente refletir ou fazer algo no que envolva dar mais competitividade para gerar uma equidade para candidaturas de afrodescendentes. O ponto para mim, Luiz, parece ser, e aí eu acho que vou terminando por aqui para a gente ir para o bate-papo, me parece ser que as disfuncionalidades da democracia brasileira se manifestam também no componente racial, né? O que significa dizer, como nós temos uma representação que é disfuncional, e aí eu estou falando em termos de crença do cidadão na capacidade do representante de resolver problemas, em termos de competitividade dos representantes, a gente está falando também em termos de capacidade dos representantes de transformarem ideias em políticas públicas que funcionem. Tudo isso vai gerando um processo em que as disfuncionalidades da sociedade brasileira vão se manifestando no ambiente político também. Isso quer dizer, o sexismo vai se manifestar no ambiente político, o racismo vai se manifestar no ambiente político, a homofobia vai se manifestar no ambiente político. E isso faz com que, em sentido, a gente tenha uma enorme dificuldade de construir espaços, né?
O que me parece também, nesse sentido, é que, obviamente, isso é uma coisa que eu gosto muito de utilizar quando eu estou fazendo os meus trabalhos de análise de estratégia política, há também um componente emocional que gera um embarreiramento da construção das narrativas políticas, né? E nesse caso em específico, nós temos que, por exemplo, alguns temas vão para a primeira página. Nesse exato momento que a gente está conversando, o racismo está na primeira página. Mas eu tenho a certeza absoluta que daqui a 3 meses ele não estará na primeira página. Entende? Então, assim, e aí vem um outro dilema que é o seguinte, eu sou um analista político, eu tenho a minha própria consultoria, eu falo de uma série de temas, e eu não quero falar só de racismo, entende? Eu estou falando aqui porque eu acho que é um espaço em que a gente pode fazer essa discussão, mas eu não quero ser chamado, e tenho construído a minha carreira para isso, eu não quero ser convidado para conversar só sobre racismo, porque senão a gente tem um outro problema que aflige um número enorme de profissionais negros e um número enorme de profissionais mulheres, por exemplo. Quer dizer, você só pode falar daquele tema que é o seu tema, que é a armadilha do espaço de fala, né? O espaço de fala traz armadilhas. Uma armadilha é dizer, olha, então, o Crelmar está aqui, o Crelmar é analista político, historiador de formação, depois estudou relações internacionais, vamos chamar ele para falar de racismo? Tudo bem. E aí, na hora que for para falar de risco político, que é uma coisa que eu faço todo dia, você vai chamar um cara branco para falar de risco político, né? Então, esses dilemas são muito complicados também, né? Porque você acaba que está preso em uma situação em que você luta muito para superar uma barreira. Essa expressão não é minha, né? Furar a barreira, a expressão do Heraldo Pereira, que é um profissional que eu admiro muito, um ícone brasileiro. Você trabalha muito para superar a barreira. Na hora que você supera a barreira, só querem que você fale de um tema específico que não é o tema que você é especializado, né? Eu costumo dizer, e falo isso, por exemplo, com a minha namorada, que a minha especialização em racismo tem a ver com o fato de que eu sou preto, né? Mas não é um ponto de estudo e de expertise. Só que eu acho que nesse momento da minha vida, pelo próprio espaço que eu construí, eu tenho a possibilidade de falar sofrendo menos represálias, porque aí tem um outro ponto. E aqui eu evoco de algo que é bastante similar no Brasil e nos Estados Unidos, que é uma fala do ex-presidente Obama. Quando você é afrodescendente e começa a falar de temas sobre racismo, normalmente você sofre o impacto de estar falando sobre isso, porque incomoda. As pessoas não querem falar sobre racismo. Quer ver um elemento importante aqui? Nós todos somos sócios das nossas próprias organizações, né? O mundo corporativo no Brasil é efetivamente branco, né? E ninguém quer falar sobre isso. E masculino. Obrigado, Vera. Não e é isso. Esse é o ponto, Verinha. Esse é o ponto, assim. É efetivamente masculino e branco. Nos últimos tempos, eu creio que as mulheres brancas, sobretudo, fizeram um enorme trabalho de construir a ideia da diversidade. E esse é um ponto que eu tenho dialogado bastante, e postei agorinha no LinkedIn hoje pela manhã, uma reflexão que eu tenho tentado fazer, que é dizer, olha, eu entendo a questão de gênero, mas eu tenho tentado convencer várias dessas mulheres a entenderem que qualquer diálogo sobre diversidade no Brasil que não parta do princípio racial é uma diversidade não inclusiva, ela é uma diversidade restritiva, porque aí não adianta, por exemplo, uma diretora ou uma CEO de empresa se orgulhar de ter, por exemplo, uma equipe toda feminina, se essa equipe toda feminina é toda branca, né? Porque nós estamos falando de mais de 50% da população brasileira. E aí um ponto que eu tenho tentado levar como bandeira é dizer o seguinte, eu quero... O mundo é material, uma reflexão filosófica, tá? O mundo é material. Então, o empoderamento daqueles que estão fora do escopo da paleta de cor branca e do escopo do homem hétero, esse empoderamento tem que ser monetário. A turma tem que ganhar dinheiro, tá? A turma tem que ganhar dinheiro, assim. Eu preciso de mulheres que sejam CEOs de companhias, né? Eu preciso de mais Veras, que é CEO da própria organização. Eu preciso de mais mulheres que sejam diretoras de empresa, mas eu preciso também de mais pretos e pretas que sejam CEOs de companhia, que sejam donos de organização. E
E esse é um dos elementos que me motivou a construir minha própria organização, tá? Em algum sentido. Para dizer, tem um componente simbólico que é importante. Quer dizer, que é um garoto ou uma garota me verem, por exemplo, e isso eu acho muito importante fazer e faço com o máximo de força e atenção que eu consigo. Para mim é muito importante que um garoto e uma garota, pretos ou índios ou asiáticos, que não estejam na paleta do que é o usual, vejam um cara como eu falando na TV. É importante, porque isso mostra, dá para chegar. Sobretudo para quem me conhece, que sabe que eu não nasci num bairro privilegiado, eu não venho de uma condição social privilegiada, eu sou a primeira geração da minha família que terminou o 2º grau, a primeira que fez faculdade é mestrado, né? Então, assim, isso é importante também. E esses componentes se manifestam no mundo político. Porque senão, Luiz, me parece que nós ficamos reféns da ideia, por exemplo, que eu acho equivocada, quer dizer, se você é afrodescendente e você quer ter um posicionamento político, você tem que ser necessariamente de esquerda. Isso é bobagem. Nós temos que ocupar todos os espaços políticos, óbvio. Ninguém aqui vai ocupar um espaço político que seja racista, né? Não vai dar, porque você vai ter que levar a pauta, e aí vai ficar um negócio meio louco. Que, enfim, isso aí já tem, e eu não cito, assim, 2 coisas importantes. Eu nunca cito o nome de nazista, eu nunca cito o nome de racista. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que envolva esses nomes, eu não vou citar os nomes nas respostas, tá? Só para deixar claro, é uma regra de convicção minha. Então, a gente precisa ocupar os espaços. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que ele é de um movimento do Livres. E ele está levando o diálogo sobre equidade racial para dentro do Livres. E a galera está recebendo. Eu tenho amigos que estão lá num partido na esquerda, num partido da direita, os caras estão levando o diálogo. E a gente tem que entender que o diálogo é transversal, assim como o diálogo da questão de gênero. E aí, nesse aspecto, o que me preocupa é que se a gente criar algum tipo de competitividade, que eu acho que é desnecessário, assim, de que a pauta das mulheres brancas compete com a pauta dos pretos, a pauta dos pretos compete com a... Não compete. Está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma roubada. Então, o que a gente tem que fazer? Construir ações que nos deem a possibilidade de avançar em vários aspectos e setores da sociedade, inclusive no mundo corporativo, que é uma bandeira que eu tenho levado hoje. Uma percepção que eu tenho, Creomar, é de que a atualidade ela acaba limitando esse discurso pela superficialidade das discussões via redes sociais. Então, Sim. Você não tem um aprofundamento da discussão racial, você não tem um aprofundamento da discussão política. E as políticas públicas que são feitas em relação às questões raciais, elas são feitas por pessoas que não necessariamente entendem sobre o assunto, porque Sim. não se propuseram a estudar ou porque não sofreram nenhum tipo de preconceito, seja ele racial ou por questão de gênero ou de minoria. Luiz, eu acho que seu ponto é muito importante e uma questão que me parece ser bastante exata dentro do seu comentário e que me remete ao próprio ambiente de construção de políticas públicas no Brasil, é que, infelizmente, esse é um país onde não se faz política pública baseada em evidência. Assim, eu creio que o ponto é esse, assim, com todo respeito às pessoas que estão dentro do serviço público hoje, eu conheço gente muito boa, que são servidores de carreira muito qualificados, eu creio que a grande prova que a pandemia nos traz é a total incapacidade do Estado brasileiro de construir política pública baseada em evidência. E aí vamos dar um exemplo simples, né? A evidência mais importante hoje, quando a gente fala de pandemia, é que nesse exato momento tem mais de 60 mil mortos. E isso é evidência. E aí qual é o resultado? Qual é a política pública daí derivada? Não política pública. E aí vamos dizer, tem exceções. Tem um estado ou outro, uma cidade ou outra fazendo um negócio melhor articulado. Mas, de fato, nós temos uma enorme incapacidade da representação política e da gestão pública como um todo, Brasil afora. E eu acho mesmo que essa fatura não é só do presidente Bolsonaro, né? Ele tem um jogo duplo de narrativa, que a narrativa dele é de negação da evidência, mas o Ministério da Saúde está soltando dinheiro. E, de outro lado, nos governos estaduais e nos municipais, você tem também uma espécie de deserto de criatividade
em termos de implementação de políticas que funcionem, né? Vamos dizer o seguinte, um elemento fundamental para combater a Covid é lavar as mãos e tomar banho. Você pega uma cidade como o Rio de Janeiro, comunidades enormes, e essas comunidades existem há 40, 50, 100 anos. Não tem água, gente. Tá errado. Né? Tá errado. Então, assim, e não tem água por quê? Não tem água porque a autoridade pública, e aqui eu vou usar uma paráfrase do general Santos Cruz, né? Vou parafrasear o general Santos Cruz, a gente fez uma live com ele semana passada. Ele, olha, gente, se o Estado não serve para melhorar a vida das pessoas, ele não serve para nada. Assim, desculpa aí as convicções ideológicas de cada um, se a pessoa é keynesiana, é liberal, se lê esses troços aí da escola austríaca, né? Tem gente que lê e tal. Se o Estado não melhora a vida das pessoas, ele não serve para nada. Então, se o Estado não consegue fazer com que o cara receba água, e quando ele recebe a água e abre a torneira, essa água fede, está suja, está tudo errado. Então, mostra que a gente tem um problema que é a incapacidade da representação, e nisso eu acho que merece uma generalização, tanto a oposição quanto a situação, né? É uma incapacidade da representação de diminuir as variáveis de risco, né? E aí, à medida que você não consegue diminuir no tempo as variáveis de risco, o risco aumenta e as políticas públicas não funcionam, né? Então, basta comparar, né? Comparar, por exemplo, o que se faz aqui em termos de combate à pandemia e o que se fez na Alemanha, por exemplo, que também é uma república federal, né? Só que lá você tem uma tradição de resolver política pública baseada em evidência. Aqui a gente não consegue fazer isso, né? É só você olhar, por exemplo, tem político e gestor público ainda falando do ciclo de políticas públicas, né? Ciclo de políticas públicas não funciona tem um meio século já, e a turma está usando isso para dizer que é disruptiva e tal. Então, parou, né? Parou, assim, acho que é um dilema. Eu vou aproveitar para manter o nível de citação alto. O Emicida, que é um cara que eu admiro demais. Eu gosto do Emicida, cara. Cada vez que ele abre a boca, eu falo, cara, esse cara é brilhante. Mas o Emicida, ele fala que a pandemia ela veio no Brasil para escancarar os abismos sociais que foram produzidos ao longo de toda a nossa história. Sim. E aí, quando você traz essa questão das comunidades no Rio de Janeiro, é exatamente isso. A gente vê essa clara evidência de que foram deixados à margem da civilização no Rio de Janeiro. Você não tem acesso a esgoto, a água. E, curiosamente, o primeiro caso de Covid é de uma mulher negra, empregada doméstica, onde os patrões foram para a Europa, contraíram o Covid e vieram para o Brasil. Então, é isso. É a realidade escancarada. E não precisa ir longe não, tá, Luiz? Assim, eu usei aqui o exemplo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um referencial para o bom e para o mal no Brasil, mas se nós falarmos aqui de Brasília, que é onde eu moro, basta nós irmos à comunidade do Sol Nascente aqui, né? Que está a menos de 50 quilômetros do Palácio do Planalto, e falta tudo, né? Falta tudo. E me parece que no curso do tempo tem-se uma dificuldade de construção de prioridades, de construção de lógicas, de avanço em questões que são importantes. Então, me parece que esse é o grande dilema, né? E aliado também ao fato de que a sociedade vai se tornando egoísta, né? Assim, a gente vai... A nossa dificuldade em lidar com as regras de isolamento, de distanciamento, na hora que abre vai todo mundo para a rua, tem muito a ver com o fato também de que, no fim das contas, é cada um por si e Deus para quem tem, entendeu? E isso vai gerando reflexões, né? Bom, Cleomar, você abordou a opção de pontos importantíssimos com relação ao racismo e também sexismo e todas as compartimentalizações das minorias. Isso é um problema seríssimo. Realmente, eu sinto como mulher, lógico, você se sente diferente e com mais intensidade como homem negro. Então, é complicado. Agora, eu gostaria muito de ver os meus filhos, já desisti, mas eu acho que meus netos, viverem num mundo onde racismo, sexismo, nada disso fosse um assunto. As pessoas são o que são. Você é um historiador, especialista em relações internacionais,
quer dizer, mestre em Relações Internacionais, hoje em dia analista político, e que também, quer dizer, nasceu negro. Sim, é isso. É isso que eu gostaria que os meus netos vissem. O Brasil já editou uma opção de leis para incluir mulher nos partidos políticos. Tem a lei de cota para negros e indígenas e mulheres, e lei tem de sobra. Na verdade, tem muita. E são leis bonitas. Se fossem aplicadas, elas seriam excelentes. Só que lei não muda mentalidade. Na sua avaliação, o que o Brasil precisa, qual o dever de casa que o Brasil precisa fazer rapidamente para mudar essa situação? Olha, Valinha, eu achei a pergunta excelente. Eu sonho com isso também, né? E dentro da minha percepção de mundo, eu creio que quanto mais livres nós formos, mais iguais seremos. Assim, você podendo fazer as escolhas que quiser, do jeito que quiser, e resguardando os seus direitos, sua possibilidade e a responsabilidade de fazer as escolhas. Me parece que o grande dilema aqui tem a ver com o fato daquilo que eu estava conversando com o Luiz anteriormente, que é nós construímos aspectos legais, mas há uma enorme dificuldade de transformação disso em políticas públicas, né? E tem um elemento específico em termos de Brasil, que é o papel do corporativismo, né? Da posse das coisas públicas. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui com uma ideia que eu vi muito quando eu cresci, né? Eu cresci em um bairro que, quando eu nasci, era um bairro ruim, né? E à medida que eu fui envelhecendo, o bairro foi ficando bom devido à especulação imobiliária. E quando eu estava entrando na idade adulta, era um bairro de classe média, em Brasília, a maioria servidores públicos e tal. E minha mãe, por opção, nunca quis que nós mudássemos de lá, porque ela tinha a percepção de que as escolas melhoraram no curso do tempo, né? E no fim, nós éramos pobres em um bairro que foi virando de classe média. E o que eu via, e aqui é uma alegoria, né, com os meus colegas, era o seguinte: os pais pagavam escolas particulares para que eles tivessem acesso a universidades públicas, né? Enquanto que eu estudei em escolas públicas para ter acesso à universidade privada. E aí a educação que gera mais impacto em uma sociedade como a brasileira não é a educação técnica, não é a educação básica, é a educação superior, porque essa é uma sociedade de bacharéis, né? Vamos lembrar, até teve aí num jornal no domingo o cara querendo escovar o agente da vigilância sanitária, dizendo que ele não era cidadão, ele era engenheiro, né? Enfim, a carteirada é uma instituição nacional no Brasil, né? Todo mundo quer dar uma carteirada. Então, o que acontece? Essa lógica criava um elemento que os melhores salários estarão com as pessoas que fizeram aquele investimento para entrar na universidade. E aí, quando você vai olhando, por exemplo, o acesso à universidade pública no Brasil, você tem que a paleta de cores vai ficando menos diversa à medida que você vai subindo para as profissões que têm salários melhores logo de sair. Então, assim, se você olhar pedagogia, filosofia, antropologia, sociologia, os cursos são mais diversos em termos de cor. Quando você vai subindo e vai chegando nas engenharias, na medicina, né, os cursos são mais brancos. E aí o problema fundamental é que são esses cursos que estão no topo da pirâmide de ganhos que permitem as pessoas transicionarem. E aí tem um dilema, por exemplo, para pessoas com histórico como o meu. À medida que eu começo a ganhar dinheiro, o meu dinheiro não é só meu. O meu dinheiro vai resolver a vida dos meus outros parentes que também não têm grana, que é pagar plano de saúde, construir casa. Estou falando aqui coisas que tu sabe porque tu acompanhou minha trajetória. É pagar plano de saúde da mãe, reformar a casa, pagar mercado, dizer para a mãe que ela não precisa mais fazer faxina porque ela já tem 60 anos e tal. Essas coisas pesam no orçamento, né? E aí me parece que a sociedade brasileira não consegue, e talvez isso seja até... Eu tenho um amigo que é linguista que ele disse que isso tem muito a ver com a língua portuguesa, né? A língua portuguesa é de muitos eufemismos, o apelidinho, o diminutivo. A gente não consegue colocar as coisas na mesa. A gente não consegue colocar na mesa o fato de que a sociedade é racista, sim, ponto. Algumas pessoas são racistas conscientemente, outras são racistas inconscientemente, mas a gente não consegue colocar isso na mesa e dizer, então, pessoal, um jeito de superar isso é que as pessoas se acostumem a ver gente não branca tendo grana.
E você acha que a educação tem algum papel? Quer dizer, qual o Eu papel que a educação, a escola, tem eu acho que é fundamental. Eu acho que é fundamental. É fundamental porque, para você defender um ponto de vista, por exemplo, você precisa que esse ponto de vista seja inteligível, não é? E a educação te dá os componentes de retórica e de oratória para você defender seu ponto de vista. Ainda mais em uma sociedade que é muito, vou usar o termo escrava de propósito como provocação, é muito escrava dessa lógica do direito, né? Do bacharel, do cara engravatado, falando difícil. Você precisa ter gente diversa fazendo isso, porque senão não funciona. E aí a escola de qualidade, e vamos falar que a escola básica, né, de qualidade, sendo ela pública ou particular, tem um papel fundamental nisso, né? E aí eu me lembro, por exemplo, de um estudo feito por um ex-reitor da Universidade Católica, onde eu trabalhei muitos anos, em que ele verificou que 7 em 10 universitários não conseguiam ler e entender um parágrafo. E aí, quando você pega o universo de universitários, 7 em cada 10 universitários, que era a estatística da época, não sei como é que está hoje, 7 em cada 10 universitários estavam em instituições privadas. Que, pela regulação do mercado, oferecem qualidade pior de formação, com raras exceções. Aí você pega uma FGV, um INSPER, né? A Dom Cabral, que eu dou aula, mas que nem faz graduação. Assim, o grosso, a qualidade é baixa, porque a regulação é feita para a qualidade ser baixa mesmo. Então, tem uma série de camadas e sutilezas que a gente não consegue encarar. Ô, Cleomar, tudo bom? Deixa eu dar tudo bom, pitaco aqui. Você fez aí, de passagem, né, algumas referências também ao caso americano, né? E a gente está assistindo aí, desse último mês e meio, mais ou menos, desde o assassinato lá do George Floyd, né? Essas manifestações contra o racismo em muitas cidades americanas e claramente parece que isso vai ter um impacto aí também na eleição presidencial lá desse ano, né? Mas a minha pergunta, na verdade, é o seguinte, comparando aí o caso brasileiro com o caso americano, na sua opinião, o que você citaria aí como algo que nós podemos imitar, que já acontece lá, no que diz respeito ao combate ao racismo, e algo que talvez nós devêssemos fugir, né? Dá para pensar dessas duas situações extremas, assim, como você avalia lá as virtudes e os vícios do combate ao racismo nos Estados Unidos, no que diz respeito à sua possível aplicabilidade no Brasil também, né? Rogério, eu creio que essa é uma pergunta muito, muito boa, que me faz refletir há muitos anos, que é a construção de se é que é possível, a construção de uma autonomia intelectual do movimento negro brasileiro, e talvez eu nem seja a pessoa mais habilitada para falar de movimento negro, né? Eu tenho muito respeito ao movimento, mas tenho as minhas discordâncias também, que vamos usar o Mário de Andrade, como fazer uma lógica antropofágica, né? Porque, querendo ou não, nós temos que, efetivamente, o movimento negro nos Estados Unidos faz muito bem para a autoestima do negro em vários lugares do mundo, né? Você olhar ícones como Martin Luther King, ou o reverendo Jesse Jackson, ou o próprio Barack Obama, isso manda uma mensagem de empoderamento que é global, na minha percepção, né? Agora, nós temos, no caso específico do Brasil, algumas sutilezas, né? E essas sutilezas talvez sejam o nosso maior dilema. Talvez uma sutileza que eu vejo gente aí hoje fazendo muito bem, vou citar aqui, tem uma senhora, ela não é senhora de idade, mas vou usar senhora para tentar ser o mais respeitoso possível, que é a Luana Genot, né? A Luana Genot criou um movimento que é para trazer a reflexão para o mundo corporativo da necessidade de você ter diversidade na decisão, da necessidade de você ter diversidade no acesso a crédito, diversidade do ponto de vista racial. E aí me parece que a gente ainda patina, as iniciativas ainda são pequenas, né? Não pela importância, mas pelo número. E me parece que um grande dilema para a construção dessa autonomia intelectual do movimento
do movimento negro no Brasil, ou do diálogo não racista no Brasil, é o fato de que a gente ainda tem enorme dificuldade de admitir que o país é racista, né? Quando a gente faz esse diálogo no Brasil, normalmente alguém vai dizer, não, mas o país não é racista, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, né? Tem um vídeo ótimo, para quem gosta de humor, tem um vídeo ótimo do Porta dos Fundos que satiriza isso, né? Que é a família branca que quer que o filho tenha o negro da escola, a família quer que o garoto não seja expulso porque eles precisam tirar uma onda dizendo que o filho tem um amigo negro. E aí, olha que legal, eles não são racistas, né? Me parece que a gente vai ter que sentar e fazer essa reflexão em algum momento, né? De que efetivamente tem uma dificuldade. O Brasil o racismo é sim um problema. Ele se manifesta com semelhanças e diferenças no que diz respeito ao caso americano, até porque nós somos mais miscigenados que os americanos. Eu acho que essa é uma diferença importante, né? Enquanto que nos Estados Unidos, em vários estados, e aí a Vera pode falar disso muito melhor do que eu, porque ela sabe mais de Estados Unidos do que eu, em vários estados você teve configurações legais que impediam o casamento interétnico, né? No Brasil, isso nunca foi colocado como uma regra para toda a federação ou estimulado. Então, você tem níveis de miscigenação. E essa miscigenação é boa e é ruim, né? Ela tem as suas clivagens. Porque, de um lado, também um elemento que é muito comum em famílias negras brasileiras que escapam da pobreza é pararem de se reconhecerem como negras, né? Assim, não, eu quero um ticket de que eu estou no mundo branco, eu quero estar lá. E às vezes isso tem um problema que é assustador para eles. Assim, por exemplo, eu acho que é inevitável não falar disso. Vamos pegar o processo que aconteceu com o Decotelli quando tentou ser cação, né? Eu não estou fazendo apologia nem passando pano para fraude, tá? A fraude é a fraude. Mas, efetivamente, o nível que foi muito alto, com o fato de que há outros ministros e outros entes institucionais que também têm fraudes curriculares. E nenhum deles virou sinônimo de falsidade ideológica como o Decotelli virou, né? Isso aí não precisa ser, só ser bem intencionado para fazer essa reflexão, né? Não precisa ser não precisa ter um mestrado em Harvard para parafrasear um político famoso aí. Não precisa ter mestrado em Harvard para dizer que tinha um componente de racismo que tem um impacto simbólico sobre o resto, que é, por exemplo, dizer, eu dava aula quando Dilma foi presidente da República e dava aula quando Dilma sofreu impeachment. Eu falava com as minhas alunas que eu tinha uma enorme preocupação acerca do impeachment da Dilma, não só pelo processo político, mas, sobretudo, pela mensagem que isso mandava para mulheres jovens. A primeira presidente mulher do Brasil sofreu um processo de impeachment, que tinha um componente sexista terrível. É só fazer menção aqui aos adesivos, tá? Tinha uns adesivos que o pessoal colocou nos carros e que eram, assim, de baixíssimo gosto e que diretamente tinha um elemento de gênero, né? E esse tipo de crítica não acontece quando é outro tipo de camada, né? Então, eu creio que a gente vai ter que, em algum momento, ou talvez esse seja o momento, de fazer essa reflexão de forma muito honesta. A sociedade é racista e a gente tem que dizer. A sociedade é racista, assim, usando uma frase de psicólogo que não é uma passação de pano para o racismo, é dizer, a sociedade é racista e tudo bem, vamos então agora admitir isso e conversar sobre. Enquanto a gente negar isso, é um problema, porque as questões estão acontecendo. É dizer, a sociedade não é sexista. É sim, gente. Né? É sim. E vamos sentar e conversar sobre civilizadamente. E aí me parece que nesse momento, nesse sentido, a lógica das redes sociais, por exemplo, que empobrece o debate em vários sentidos, e olha que eu adoro o Twitter, tá? Assim, de vez em quando arranjo umas confusões por lá e tal, mas o dinamismo das redes sociais empobrece o debate e vende a ideia de que pensar pouco é bom. Pensar pouco não é bom, gente. Pensar pouco é ruim, né? E isso gera dificuldades. Posso aproveitar e fazer um follow-up rapidinho? Uhum. Você também falou aí sobre uma identidade que existe muitas vezes no Brasil, não sei se em outros países, entre o combate ao racismo e a plataforma ideológica da esquerda. Né? Uhum.
talvez por essa questão aí dessa luta pelo chamado identitarismo, né? Sim. Como você acha, por que você acha que essa bandeira não é exclusiva da esquerda? Você pode desenvolver um pouco esse tema? Rogério, na minha percepção, e obviamente ela vai ser objeto de escrutínio e crítica de muitas pessoas que assistirem aqui, na minha opinião, se você parte do princípio que algo tão importante como ser antirracista está estreitamente vinculado a só um espectro do campo ideológico, político e partidário, você tem um componente autoritário a partir daí, né? Quer dizer, olha, essa discussão só pode ser feita aqui. E aqui eu vou e deixando claro, tá? Aquilo que é criminoso do ponto de vista de posicionamento político nem tem que estar no debate, tá? Esse pessoal aí tem que estar na cadeia, né? Falando daquilo que é civilizado, daquilo que envolve direitos, deveres, obrigações, pensar políticas públicas, seja num viés mais igualitarista ou num viés mais libertário, a discussão tem que estar permeada em todos os lugares. E você vai ter que fazer uma admissibilidade de que há um problema. E talvez esse seja o dilema, né? Por algumas questões, e muito provavelmente pela questão do identitarismo, que você muito bem colocou, a reflexão mais à esquerda acabou sendo um campo mais profícuo para falar, olha, identidade importa, eu tenho uma identidade, essa identidade envolve simbologias, e a reflexão sobre essas simbologias é importante. Mas isso não impede que você faça essa reflexão de outro lado, tá? Não impede, por exemplo, que o movimento conservador no Brasil, que está renascendo, que o movimento conservador se coloque como antirracista. Eu acho que não há obstáculo algum para em um país como esse que o conservadorismo se coloque como antirracista. Não tem obstáculo. Não tem impedimento algum, né? Talvez tenha, por falta de representatividade, pouca percepção disso, né? Mas eu sou radicalmente contrário a dizer aonde as pessoas podem se colocar no campo político e ideológico. Eu não sou autoritário. Eu costumo dizer que uma pessoa como eu só progrediu o que progrediu na vida porque vivia em uma democracia, né? Porque eu não progrediria se o regime fosse autoritário. Por quê? Eu fui professor universitário, eu fiz história, eu estudei política e relações internacionais. Cara, eu sou o combo do que os autoritários odeiam. Então, não dá, tem que ser uma democracia, né? E se você acredita que democracia é o melhor dos sistemas, você não pode cometer a ingenuidade intelectual de achar que um determinado tipo de pauta só tem espaço em um espectro do campo político. Aí, eu diria que vale muito a pena, pensando num pitaco aqui de leitura, a gente lembrar da turma que fala da racionalidade limitada pelas emoções na ciência política, né? A turma do Jones, do Herbert Simon, aquele pessoal que eu gosto muito, eu sou fã. Então, assim, o problema da questão racial é que ela, obviamente, vai ter um componente emocional, né? Eu falo que toda vez que eu me lembro de uma experiência que me irrita do ponto de vista racial, eu tenho que fazer um exercício de reflexão para que as emoções não falem por mim, ou que, pelo menos, eu consiga dar vazão às emoções de um jeito equilibrado, tá? Por exemplo, eu me lembro aqui, quando eu comprei um carro muito bom, né? E aí eu fui visitar minha mãe, eu fui parado em 2 blitz, uma na ida e uma na volta. porque o cara olhava e falava, pô, não, negão, você não pode ter esse carro. Aí o cara me para, o cara pede meu documento, não sei o quê. É busca aleatória. Eu falei, irmão, você me parou na ida e na volta, não é busca aleatória. Desculpa, né? Busca aleatória parou a mim, depois parou o Luiz, depois parou a Vera, mas me parar na ida e na volta não é busca aleatória, né? Aleatoriamente eu tô pegando os caras pretos com carros legais, porque tá errado, né? Ou então dizer, o treinamento da polícia militar, você tem um tipo padrão de criminoso para a polícia militar em todas as unidades da federação. Tesa escura, entre 18 e 21 anos, usando bermuda e chinelo. Se tiver isso aí, aqui em Brasília chamam de kit peba. Então, se é peba, tem que ser revistado e tem que ser preso. Então, tá errado. Eu estou assistindo, momento, parênteses, cultura útil / inútil. Eu estou assistindo uma série da Globoplay, Impuros, está disponível também na Amazon Prime. Ela se passa nas favelas do Rio de Janeiro, mais especificamente no Dendê, na década de 90. E esse retrato que o Cromar acabou de colocar é
perceptível e claro, absurdamente nítido nessa realidade da favela do Dendê no início da década de 90. Isso. E você vê hoje, 2020, 20 anos Sim. depois, presente, igual, quase nenhuma mudança. Sim. Gente, olha só, vamos jogar algo bem claro aqui. Quer ver? Eu faço análise política, eu acho que faço isso muito bem, tá? E o meu feedback aqui é a Vera, que já me elogiou às vezes aí dizendo que eu faço bem. Então, né? Ela é uma das minhas mais intelectuais, então eu faço bem. Repare o seguinte, devem existir, e com certeza existem, outros profissionais homens e mulheres pretos fazendo análise política, falando de política, muito bem. Nós não temos espaço para sermos colunistas de jornal. Tá? E não é nem de chegar lá, e olha que eu já fiz, tá? Eu já bati em porta de jornal e falei, posso escrever aqui? Então, né, a gente tem que fazer isso com muito cuidado, é muito complicado. Vamos ver, uma semana depois o cara pega chamar alguém, e o currículo é muito parecido com o meu, se não é pior, mas o cara é branco, aí o cara tá lá escrevendo sobre política. É disso que a gente está falando, entendeu? É disso que a gente está falando. Tem um componente, um embarreiramento que você não tem como lidar. Não tem como lidar, tipo, porque a pessoa, às vezes, lá no inconsciente dela fala, não, mas tem alguma coisa no CREUMAR que não encaixa, né? Que é você tá atendendo um cliente, o cara fala, mas você consegue falar sobre isso? Aí, não consigo não falei na CNN ontem sobre isso, não consigo não, procura outro. Entende? Tá lá. Que é, por exemplo, desculpa te interromper, Luiz, mas é só o último exemplo aqui, que é, por exemplo, sei lá, a Vera estiver explicando alguma coisa para o cliente de vocês, aí o cara interrompe a Vera e mas não é isso não, Vera. Pô, que estudou, cala a boca. Entendeu? Desculpa pelo cala a boca, corta isso aí. Né? Não corta não, é isso mesmo. Um pouco do que a mulher passa é diferente, mas o tipo de tratamento é parecido, é desprezível. O que fala, passa direto, às vezes nem faz de conta que nem ouviu, passa. Vai para o próximo. Ô, Rogério, qual é? Entendeu? Assim, não acknowledge, que é a palavra em inglês que eu não consigo lembrar em português. Isso é um fato, isso. Uma coisa absurda. E eu vou voltar lá só para fazer uma observação minha, não só a sua, mas eu acho, pegando a história da educação, eu acho que a educação é fundamental não só para capacitar, mas também para mudar a mentalidade daqueles que já se julgam donos da sociedade. Eles já têm o direito de estar lá, o direito de tudo, os brancos, os meninos, né? Agora as meninas um pouco, mas assim, esses têm que entender que nós somos um povo. E não eles, os negros, eles, os índios, elas, as mulheres, somos um povo. Então, aí eu acho fundamental a educação, não só para capacitar eles, os negros, elas, as mulheres, mas para capacitar a maioria a entender que a maioria não é a maioria, é única, é uma coisa só. E com diferenças, graças a Deus. Eu creio que um ponto aí que me parece que a gente falha muito, né? Como sociedade, a sociedade brasileira falha, e nesse aspecto o passado recente tem papel fundamental, nós falhamos em construir um senso de pertença. O que eu estou querendo dizer? E são indecisões simples, tá? Que ficam complexas. Vou dar um exemplo aqui. Quando o STF decidiu que os servidores públicos não terão seus vencimentos diminuídos em momento de pandemia, você gera uma apartação. Né? Porque o camarada que está no mercado privado e está perdendo 25% do rendimento, está perdendo emprego, está tendo que pegar 20 horas de fila na Caixa Econômica para receber auxílio emergencial, ele olha a notícia e fala, mas por quê? Por que eles são mais iguais? Né? Por que tem duas castas? E eu creio que nesse aspecto,
Me parece que a gente ainda não superou lá o Marquês de Pombal, sabe? Assim, a gente ainda está preso numa lógica pombalina em que o Estado tem dono, né? E esse é um ponto no Brasil. O Estado tem dono, a sociedade tem dono, e esses donos não largam o osso, né? E à medida que eles não largam o osso, o país não fica mais rico. O ponto é esse. Você tem algumas pessoas que prosperam, mas elas vamos fazer uma reflexão aqui importante, que as pessoas ganham mais dinheiro, mas elas gastam muito mais com segurança, porque elas não conseguem entender que se elas ganhassem, de repente, menos, sobrava mais da fatia do bolo para investir em outros lugares, né? E isso não é ser socialista ou ser liberal, isso é estudar política pública, né? O cobertor é sempre curto. Governar é saber aonde você vai cobrir e o que vai ficar descoberto. E aí me parece que essa tendência de longo prazo do corporativismo brasileiro gera uma situação em que a coisa pública tem dono, né? E ela tendo dono, o dono não vai abrir mão. Então, e aí isso gera resistência, por exemplo, pega a questão das cotas nas universidades, né? O governo brasileiro, o Estado brasileiro, quando criou as cotas, ele ampliou as vagas e deu uma porcentagem das vagas ampliadas. Mas aí as pessoas estão tirando as vagas do meu filho. Não, gente, é só saber matemática, né? Que eu acho que dois problemas do Brasil: a gente não sabe interpretar texto e não sabe matemática. Então, como não sabe matemática, não viu que você ampliou as vagas e deu uma porcentagem depois. Significa que você tem mais vagas do que antes, para a galera que não precisa das cotas. Mas a turma não sabe contar, fala bobagem. Eu acho, sim, um complemento que você falou uma frase que me marcou, eu inclusive anotei, né? Quanto mais livres, mais iguais seremos. E pegando o que o Rogério falou, tendo ido a Atlanta, visitado o museu do Martin Luther King, ido a Joanesburgo também, o museu do Mandela e do Apartheid, nós no Brasil não reconhecemos, e por não reconhecer, a gente não tem uma memória. E aí a gente não fortalece essa educação para tentar mudar algo que nós não reconhecemos. Então a gente entra numa espiral de problemas contínuos. É algo bem assustador. Mas já encaminhando para o final, depois você pode comentar rapidinho esse parênteses, mas já encaminhando para o final, a gente tem uma chance de visualizar alguma mudança daqui a alguns meses, que são as eleições municipais. Que você vê alguma possibilidade de maior inserção de pretos na política municipal e nos estados, ou não é ainda nesse ciclo? Olha, eu não vou dizer que é otimista, não. Eu sou um otimista esclarecido, tá? Eu creio que a gente tem um fenômeno que aconteceu nas eleições de 2018, que era o sentimento antipolítica, e esse sentimento antipolítica deu vazão a um processo de renovação que teve duas espirais, né? Uma turma que veio dos movimentos e os herdeiros de política, que eram a roupa nova da família. As entradas foram muito nesse sentido. Essa questão dos candidatos pretos e pretas, eu creio que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, por questões práticas, tá? A construção de estratégia de campanha, de lógica de diálogo, de convencimento das pessoas. Eu vejo que muitos desses movimentos são bem intencionados, mas ainda são bastante amadorísticos, assim. Estou falando de métrica de campanha, tá? Você conversa com a rapaziada, os caras nunca estão caldeados. Então, não vai rolar, porque campanha é guerra. E campanha municipal, fazendo uma paráfrase histórica aqui, campanha municipal é Stalingrado, cara. Tiro, porrada e bomba, apartamento a apartamento para você conseguir voto. Então, eu acho que ainda carece essa articulação. Talvez um elemento que possibilite um aumento da representação étnica é o fim das coligações. O fim das coligações pode fazer com que alguns candidatos entrem, mas tem embarreiramentos ainda. Acho que se o crescimento vier, eu sou um otimista esclarecido, acho que o crescimento ainda é diminuto agora. Perfeito. Eu concordo contigo. Eu acho que ainda vai, embora esse ano de 2020 tenha nos permitido algumas reflexões maiores em relação a outros anos eleitorais sobre essa questão racial, né? Tanto na política... Sem sombra de dúvida. Assim, dizer, Luiz, por exemplo,
Se a questão de Floyd ou algo semelhante tivesse gerado um hype de redes sociais e de mídia 2 semanas antes da eleição, a gente veria um fenômeno interessante, né? Mas o distanciamento que a gente tem vai fazer com que o diálogo antirracista vá para a segunda página. Parafraseando as redes sociais, né? Vai sair do topo do feed da rapaziada. E aí tem um ponto importante que eu acho que é interessante. Não há avanço, e aí vou pegar o ponto que a Vera tinha comentado, não há avanço de nenhuma pauta de inclusão se ela não for comprada por uma proporcionalidade daqueles que já estão incluídos. Então, assim, não há diálogo antirracista eficaz sem a participação dos brancos. Não há diálogo de incorporação de gênero eficaz sem a participação dos homens. Se você tentar fazer esse diálogo só para os... Não adianta nada, não sou eu, é o Pareto, tá? Você não ganha eleição sem o indeciso. Você só ganha eleição se for quem vota contigo de qualquer jeito, mais o coração do indeciso. Né? Porque sempre tem alguém que não vai de jeito nenhum. Então, se você não fizer esse diálogo, não avança. E aí, nesse aspecto, eu acho que é importante em algum momento uma conversa para dentro, mas essa conversa para dentro tem que virar algo inteligível e aprazível para quem não é parte do clube. Porque senão é só mais caixinha, autoritarismo, e eu sou anti-autoritário, então não conte comigo para isso. Né? Acho que é esse o ponto. Excelente. Bom, Creomar, eu vou fazer o primeiro agradecimento, aí depois eu abro para a Vera e para o Rogério também. Muito obrigado pela conversa, é sempre um prazer trocar ideias contigo. Agora, infelizmente, pela questão da pandemia, a gente tem que fazer isso pelo Zoom, mas que possamos em breve reunir com o chopp na mesa para continuar conversando. Cara, muito obrigado. Acho que é uma discussão esclarecedora e fundamental. Obrigado aí. Eu queria agradecer também ao Creomar, aí foi quase uma aula, né? Muito boa a nossa conversa, e para todo mundo aí que estiver nos assistindo, que curtam aí, sigam não só a Empower, né? Como a Dharma também nas redes sociais, né? Obrigado. É isso, Creomar. Obrigado aí, até a próxima. Pois é, Creomar, olha, eu não sei como agradecer, muito obrigado, mas essa conversa nós nunca tivemos com essa objetividade, essa franqueza, mas já conversamos tudo isso muitas vezes. Eu acho que claro. É uma conversa que a gente já teve, precisa ter e martelar nela, porque quanto mais gente entender o problema, porque é um problema, eu acho que quanto mais gente entender, melhor será para chegarmos todos a uma solução que seja benéfica não só para mim, para você, para nós, mas para uma sociedade melhor no Brasil. Eu acho que no Brasil, no mundo, entendeu? Planetária. Sim. Mas, olha, muito obrigada e a gente vai te convidar mais vezes. Tá bom? Gente, obrigado. Gente, foi um prazer falar com vocês. Eu creio que esse espaço em que a gente é mais opinativo do que analítico é sempre interessante. Às vezes não dá para fazer isso no nosso espaço lá, mas como vocês convidaram, falei com grande prazer. E eu creio que de mensagem final, pegando aí, Vera, esse ponto que você disse, sociedades que segregam são sociedades mais pobres. Né? São mais pobres em todos os aspectos. São mais pobres culturalmente, financeiramente, intelectualmente. Então, assim, quanto menos segregada for a nossa sociedade, em quaisquer que sejam as camadas, mais rica ela vai ser. Né? Mais rica, a diversidade gera riqueza. A diversidade gera riqueza decisória, a diversidade gera riqueza financeira. Então, não é papo, dizendo isso para deixar muito claro, não é papo de hippie, é fato. Né? Então, vamos trabalhar por isso. A nossa ideia é sempre trabalhar por isso, tá bom? E obrigado, foi maravilhoso. Adorei a experiência e me chamem mais vezes. Muito bom, muito bom. Abraço, gente. Valeu, gente. Boa semana. Um abraço. Tchau, tchau.